esse slide aqui, ele fala bastante do que a gente conversou semana passada, sobre uma masculinidade que tem a ver com a responsabilidade, né? Então nós, homens, temos uma responsabilidade, não só diante de Deus, mas também temos uma responsabilidade diante da sociedade, diante dos nossos familiares, dos nossos filhos, né? O homem, ele foi criado para uma função específica, né? E aí eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma professora uma vez, e a conversa na classe era a necessidade da presença da figura masculina na vida de uma criança. Era essencial para uma criança ter uma figura masculina, porque a figura masculina representa limites, autoridade, né? Representa uma voz ativa, né? Uma responsabilidade. A figura masculina representa isso. Outro dia, conversando com o Creuza e com a Arit falou assim: cara, tem umas coisas que eu não entendo. O que é, Arit? Putz, mano, eu fico o dia inteiro falando, não faz isso, não faz aquilo e tal, aí grito e tal, não sei o que, os moleques, não tem jeito. O Creuza chegou em casa, os moleques mudam a postura, né? Porque tem essa figura masculina, a presença masculina tem essa figura, né? Então é diferente, querendo ou não, é diferente quando você vai numa palestra, né? Você vai numa palestra, você chega lá, tem uma mulher dando um ensinamento, por mais que ela manje pra caramba, entenda pra caramba, quando o cara chega e tem um homem lá na frente falando, é diferente a perspectiva de quem ouve, né? Então você chega numa empresa, a tua chefe é uma mulher e o teu chefe é um homem, são perspectivas diferentes, né? Quando o teu chefe chega, você ouve a voz lá de trás, bom dia, todo mundo já chegou e tal, né? Se é uma mulher, o cara não leva tão a sério, que é um erro nosso, né? Uma coisa cultural, é um erro nosso não atribuir uma autoridade para uma chefe no trabalho, por exemplo, porque ela é mulher. Mas a verdade que eu estou dizendo é que existe isso, né? E as crianças, a família sentem isso. Isso é uma responsabilidade masculina na sociedade, né? Então, eu conversando com essa professora, a ideia da aula era justamente essa, de que é necessário, é imprescindível a presença masculina em qualquer contexto da sociedade, né? E aí eu estava falando sobre educação de filhos, dizendo que é imprescindível. Só que ela deu uma leitura, eu lembro até hoje, acho que eu devo ter essa leitura em casa, que chama assim, e o pai? Né? Porque a professora, não sendo cristã, talvez, sei lá, até ateia, né? À toa, ela foi além, ela falou assim, não é que a figura do homem é imprescindível, o que é imprescindível na vida de uma criança é a figura do pai. Eu falei, caramba, cara, num contexto onde estão subjetivando, tirando as autoridades, relativizando tudo, a pessoa falar isso, afirmar com essas palavras, e ela deu algumas leituras importantes que falavam sobre isso, que responsabilizavam o pai, sem ser cristão, gente, sem ler Bíblia, sem nada, responsabilizavam o pai pela educação, pela a responsabilidade de liderar a família, né? Que a masculinidade, propriedades da masculinidade são imprescindíveis para se estabelecer um lar seguro e equilibrado. Então, ao mesmo tempo que você pensa que os lares que não tem essa figura do pai, né, é um lar que está prejudicado de certa forma por causa de algumas coisas que são atribuídas ao homem. O lar que tem esse pai, que ele não executa essa função, também da mesma forma vai sofrer sanções, né? Vai sofrer retaliações nessa estrutura emocional, estrutura de liderança e, no nosso caso, inclusive, estrutura espiritual da família, né? Então, se você olhar desde o Antigo Testamento, a responsabilidade masculina, não só na religião, mas na liderança do povo, no estabelecimento do contato do povo com Deus, né? Na transmissão da vontade de Deus
para o povo, todos eles, ou a maioria deles, a grande maioria deles, foi estabelecido por homens. Tanto sacerdotes, quanto profetas, quanto líderes. Né? Os 12 apóstolos. Os 12, chega no Novo Testamento. Não escolheu nenhuma mulher. No Novo Testamento, os apóstolos, né? As principais figuras, né? Os principais personagens, ou as principais personagens da Bíblia, de um modo geral, a grande maioria deles são homens. Deus tem algo para dizer sobre isso, né? Semana passada, acho que semana passada o Creuze pregou e ele falou sobre o divórcio, né? Falou um pouco sobre divórcio, divorciados. E ele falou uma frase que eu fiquei pensando essa semana para também usar aqui. Ele falou assim, que quando Deus se cala sobre determinado assunto, é algo que tem que chamar a atenção. Porque você não vê muito a Bíblia falando sobre divorciados. O que o divorciado faz? E agora? O que ele faz? Para onde ele vai? O que ele deve fazer? Quais são as responsabilidades dele? A Bíblia não fala muito sobre isso, né? Em contrapartida, sobre homem, a Bíblia fala muito, né? E fala pouco sobre a mulher, sobre a função da mulher e tudo mais. Fala bem, mas comparado ao homem, como ele apresenta a figura do homem durante a história, né? Comparado a isso, ele fala pouco da mulher, né? Traz toda a responsabilidade. E aí o John Piper ele fala isso, que masculinidade bíblica parte de um senso de responsabilidade benevolente a liderar, prover e proteger as mulheres, né? E aí se você pensa, se você for mais longe ainda, Adalberto, todas as vezes que a gente ouve a Bíblia falar, lê a Bíblia falando sobre Deus, é masculino, né? Tem uma música que fala que Deus é menina e menino, né? Pepeu Gomes. Tu conhece, né? Pepeu Gomes, sou masculino e feminino. É uma mistura danada, né? Que Deus é masculino e feminino, menina e menino. Não é, né? A Bíblia traz claramente a figura de Deus como homem, masculino, né? Muito bem. E aí a gente viu 1 Coríntios 13, né? Falava sobre quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas eu me tornei homem e deixei para trás as coisas do menino. E a gente começou a falar sobre maturidade, que foi onde a gente parou. A gente deu uma corrida no final lá, né, para tentar. Eu não lembrava que hoje eu dava aula de novo. Falei, puxa, então é verdade. Vamos terminar a semana que vem, passar um pouquinho com mais calma nesses textos aí, né? A gente usou esse slide aí, falando sobre o exemplo. Né? Tem algumas pessoas que não estão vendo, né? Que aí eu acho que eu atrapalho menos. Querem ir para casa? Tá bom isso? Então os filhos podem fechar os ouvidos para os conselhos, mas abrem os olhos para os exemplos, né? Um outro texto que eu usei foi esse de Efésios, capítulo 4, 14, né? Para que a gente não seja mais levado como crianças para todo lado, né? Por qualquer onda, né? Nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que introduzem ao erro, né? Então você vê que é parte da responsabilidade do homem também, né? E a gente vê isso quando o Novo Testamento começa a chamar o ensino bíblico de doutrina dos apóstolos, né? Você vê, a identificação do homem líder com a palavra de Deus é tão grande que ela deixou de ser chamada, né? De certa forma, ela passou a ser chamada por doutrina dos apóstolos. Já pensou? Pensa comigo. Daqui a um tempo, já é hoje, né? Já é bem raro hoje você encontrar igrejas que priorizam a pregação da exposição das Escrituras. É muito raro você encontrar hoje. Então, imagina daqui a um tempo, imagina que, sei lá, ninguém mais pregue expositivamente, ninguém mais pregue a palavra de Deus. Todo mundo pregando fábulas, enfim, né? Imagina assim, tem uma igreja lá em Barueri que os homens de lá são muito sérios, né? Então, começa a ser chamada assim, a doutrina dos homens da PIB de Barueri.
Já pensou nisso aí? Se torna tão raro a pregação do Evangelho que aí as pessoas vão começar a conhecer esse grupo de homens com os homens que carregam uma doutrina histórica, milenar, centenária, sei lá, milenar, né? Imagina isso. Foi assim que os apóstolos foram chamados, né? Chamados os caras que carregam uma doutrina que é diferente, que é séria, né? E que é histórica, né? Que é aquela mesma que Jesus pregou, né? Homens sérios pregando a verdade das Escrituras, né? Claro que isso também traz perseguições, traz lutas, traz algumas adversidades, né? Não só sociais, mas espirituais. Então, o momento que você decidir, agora eu vou estudar essa palavra profundamente, você tem absoluta certeza de um negócio chamado batalha espiritual. Você tem um negócio disso. E eu não digo que o demônio está ali do lado te puxando, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que na hora que você sentar, você vai te dar sono, você vai ter preguiça, você vai estar cansado, você vai ter um problema em casa que você vai desistir, uma frustração com os filhos que vai falar, não vale a pena. Você vai ter uma luta aí, não tem a menor dúvida disso. Né? Mas os frutos a gente colhe depois de um bom tempo. Né? Eu vi uma mensagem, uma pregação, acho que era de um presbiteriano nordestino, um cara retadão, e ele falou o seguinte, que ele foi visitar lá nos Estados Unidos, aquele local onde os foguetes são lançados, né? NASA. Acho que é isso Cabo aí mesmo. Canaveral. É isso aí mesmo. E aí no passeio ele começou a estudar como que funcionava, os caras, os guias ensinando e tal. Ele falou aqui dentro do foguete existem mais de, 400 milhões de litros de combustível. Caraca, é muita coisa, mano. Acho que é 500 e poucos milhões. Não sei o certo, é muito bilhão. Muito bilhão. E ele falou que 80% daquele combustível é gasto para sair na atmosfera. Que depois o restinho que sobra, ele faz todo o percurso do trajeto dele, tipo até a Lua, vai. Que é muito maior o trajeto. Então ele gasta a maior quantidade de combustível, de esforço, para sair da inércia e atingir um lugar mais fácil, vamos dizer assim, que oferece menos resistência. Exatamente. Oferece menos resistência, né? E o comparativo é perfeito para a vida cristã, principalmente para o homem, porque a gente sofre uma série de lutas e batalhas e desafios da vida, do dia a dia, né? Da masculinidade que impõe sobre nós, da cultura que é imposta sobre nós, e que nos é exigido nesse início, né, um grande esforço, mas que depois eu não ler essa semana sobre isso, né? Que depois que você cria hábitos espirituais, você consegue ir com menos combustível, você se esforça menos, né? Então a ideia é de que você se esforçar para, por exemplo, fazer um culto no lar, às vezes é ruim, porque você não tem hábito, não tem horário, é meio sem graça, né? Meio sem graça você tomar a iniciativa do negócio que é meio esquisito isso, esse tipo de intimidade, né? Às vezes você nem tem isso com a família. Então você fica meio sem graça até de fazer isso, é compreensível. Mas que depois que você gasta esse processo inicial, todo o teu esforço, depois se torna mais fácil. Assim também acontece com o hábito da leitura, por exemplo. Né? Pastor, não tenho hábito de leitura, então é mais difícil para mim ler a Bíblia. É compreensível também. Mas é importante que no começo você demande um pouco mais de esforço para que você depois consiga ir um pouco mais à frente, né? Então, isso faz com que você não seja levado como os meninos são levados por qualquer vento de doutrina, qualquer informação, qualquer fala de alguém, qualquer ensino deturpado, modificado. O fato de você estar bem alicerçado, na verdade, te evita de ser levado por esses caminhos que não são legais, né? São chamados de ciladas por Paulo. Né? Muito bem. E a gente falou aí sobre estar vigilante, né? Manter-se firme na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Lembra que a gente falou da passividade, né?
desses verbos de baixo e a atividade do de cima. Então, manter-se firme tem a ver com uma responsabilidade nossa, de criar hábitos, de tomar iniciativa da leitura, né? Esses são ativos nossos. Mas que se manter como homem de coragem e ser forte é uma atividade, entre aspas, passiva nossa. Nós sofremos a atividade de Deus em nós. Aí tem a ver com a dependência, tem a ver com deixar agir Deus em nossas vidas, né? Então, por esse caminho aí. Tudo isso está falando de maturidade. E a gente falou de maturidade, uma das características é domínio próprio. Ou seja, você não ter vícios, não investir em prazeres egoístas, não ser descontrolado, centralizador, desonesto, injusto, né? Tem a ver com um estabelecimento de um caráter, uma formação de um caráter, né? É um lapidar de um caráter na nossa vida, né? Então você estabelecer limites para você mesmo, né? Estabelecer objetivos para você mesmo, né? Estava falando ontem para os jovens, pegaram por tabela, né? Mas que o ministério é leve, falando o seguinte, que muitas vezes nós, como cristãos, nós nos assentamos num platô inicial da vida cristã e a gente não almeja novos limites, novos padrões, né? Então pensa comigo, a gente chega numa igreja, ouve a mensagem da salvação, né? Alguém fala, poxa, aí pro céu, Jesus, cor de ouro, tarará, aquela coisa legal, né? Aí você fala assim, puxa, eu quero isso aí, claro que eu quero, né? Quem não quer ir pro céu? Né? Bênção, não, eu quero, eu entendo, mudou minha vida e tal, Jesus me chamou, eu quero. Aí você vai lá, entrega a sua vida, ou ali no seu lugar, enfim, entrega a sua vida. Algumas igrejas vai lá na frente, levanta a mão, ora, alguém vem, ora, chora, né? Bacana. Aí você vai, faz uma profissão de fé, um discipulado, se batiza, né? E aí? E aí? Né? E aí inicia-se um processo de santificação, de aprendizado, de, enfim, né? Aquilo que Cristo fez na cruz, justificação, perdão, salvação, tudo aquilo já está consumado. Agora a sua vida, a sua atividade, a sua responsabilidade, existe um caminho a percorrer aí, de maturidade, de aprendizado. Você precisa se esforçar nesse sentido, né? Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa entendeu salvação, entregou a vida para Jesus, entendeu como funciona, que Jesus vai voltar um dia e vai me salvar, entendeu que a Bíblia precisa ser lida e precisa orar para falar com Deus, entendeu essas coisas básicas do Evangelho, né? E aí parou nesse platô. Existem outros andares para você seguir na vida cristã, que você, quando chega lá, você fala, cara, isso aconteceu comigo. Cara, como eu perdi tanto tempo naquele lugar, olha o que eu estava perdendo de aprender, de lidar com a vida, de lidar com as coisas da vida, né? Porque essas coisas só vêm com a sabedoria da palavra de Deus, com a maturidade da palavra de Deus na nossa vida, né? Então o que acontece muitas vezes é que as pessoas ficam ali naquele primeiro nível 10, 20, 30 anos, cara, né? E aí, tipo, a vida eclesiástica ou a vida de igreja acaba se tornando, sei lá, um clube. Que eu vou encontrar uma galera que eu me identifico, mas é só isso, acaba o culto, sei lá, você vai comer um negócio na padaria, vai comer uma pizza e depois vai para casa e tudo de novo. Aí, tem gente que vive isso 10, 20, 30 anos e nunca vai para o segundo nível. Nunca vai seguindo para outros níveis da maturidade da vida cristã. E aí não sabe lidar com as finanças, não sabe lidar com a educação dos filhos, não sabe lidar com a mentira no trabalho, né, com a responsabilidade, não sabe lidar com a missão de fazer discípulo, não sabe porque não avançou para outro nível. E é interessante porque talvez as pessoas não sejam incentivadas ou motivadas ou desafiadas a ir para esses outros níveis, né?
Porque ela entra, eu vou falar da nossa denominação aqui em particular, porque é onde a gente está inserido. A gente viveu a vida inteira aprendendo sobre ser batista. Nós, os batistas, abrimos tantas igrejas por ano. Nós, os batistas, temos as juntas de missões nacionais e mundiais. Nós, os batistas, contribuímos. A gente ficou nessa de nós, os batistas, e a igreja que era reconhecida pela palavra, pelo conhecimento da palavra, hoje é reconhecido pelo nós, os batistas. Você vai num congresso, numa assembleia, numa convenção, cara, é uma tristeza. Uma tristeza. Tivemos uma recentemente aqui na região, da nossa região, pelo Creuze foi lá. Eu vi pela internet. Jesus amado. Jesus amado. O cara subiu para pregar, pelo amor de Deus, gente. É uma conferência anual da denominação. Meu Deus do céu. A igreja que era conhecida pela palavra. O cara falou, o tema da pregação era, o que é? Um homem batista, alguma coisa de homem batista, ser homem batista. Okay? Aí eu falei, bom, vai abrir um texto sobre masculinidade e tal. O cara leu um texto, não tinha nada a ver. E aí falou assim, que ser homem de verdade é ter embaixadores do rei, participar da União Batista Missionária, sair com uma bandeirinha na rua, fazendo um desfile, como fazia na década de 50, de homem batista. Eu fiquei ouvindo aquilo. Eu falei, então eu não sou homem. Porque, né, eu não faço nada disso. Então, e essa ênfase, e assim, eu fiquei pensando, né, na oportunidade. Tinham 500 homens ali, sentados, a oportunidade de pregar as escrituras, de edificar a vida. Os caras ficam falando de denominação. Cara, e o pior é assim, é triste, né? Não desculpe até parecer debochado, mas, cara, é triste isso. É muito triste, porque a sociedade está impondo um negócio que a gente não está levantando a bandeira, então está sendo levantada uma bandeira dentro da igreja. Tem muita gente que é feminista dentro da igreja, cara. Como é que isso combina? E não só feminismo, mas o machismo também. Né? Então, as igrejas estão tolerando o homossexualismo, cara. A molecada do Demi Boa me classifica, como é que chama? Me elegeram como conselheiro deles. Né? Então, tudo que eles precisam para falar sobre masculinidade, sobre jovens, sobre a atividade do jovem. Então, por isso que eles têm feito aqui o Demi Boa, porque é um local estratégico, né? Então, eles mesmos falam assim, pastor, olha, tal igreja, homossexualismo, os caras cantando, namorando na igreja, eles mesmos contam. Tal igreja assim, tal igreja. Já não estão aguentando mais, molecada. Está definhando a juventude por causa disso. A molecada chega num momento, vai para a universidade, começa a fazer cursos, começa a olhar e fala assim, peraí, tá faltando alguma coisa aqui. Aí eu assisto na TV os caras pregando lá e falo, peraí, né? É alguma coisa errada nisso daqui. Então, esse tipo de coisa está sendo levantada, essas bandeiras estão sendo levantadas dentro da igreja. De quem que é a responsabilidade de manter isso dentro da igreja? De manter a bandeira fincada, levantada, masculinidade. Né? O Creuze já contou semana passada, teve uma vez que entrou um rapaz aqui mesmo, estava paquerando um monte de menina da igreja. Mandava mensagem para uma, chamava a outra para jantar. Eu chamei o cara, vem cá, vamos trocar ideia. Fui lá do outro lado da rua, alguém deve ter visto, fui lá do outro lado da rua, cheguei bem pertinho dele e falei assim, amigão, você quer aprender a Bíblia, você quer ter a vida transformada, você quer andar com Jesus? Se quiser, dá a mão, cara, eu tô aqui, a gente vai junto, eu vou te discipular e tarará. Agora, se você veio aqui para fazer a ruaça, para zoar, era uma pela internet, inclusive não é do Carlão. Carlão chegou pra gente e falou assim, pô, eu trouxe uma visitante, uma amiga minha, que acho que era secretária, trabalhava com ele, alguma coisa assim, e esse rapaz deu em cima dessa moça também, dentro da igreja. Aí a moça nunca tinha vindo pra igreja, chegou pro Carlão e falou, pô, Carlão, tinha um cara lá na igreja lá que tava quase me chamando pra, sabe? Aí ele veio falar isso daí, e era o mesmo cara. Aí eu chamei o cara e falei, se você tá aqui pra zoeira, que eu já percebi, vaza daqui, mano.
vaza daqui, que aqui não é o lugar para você não. O cara sumiu do mapa. Sumiu do mapa. E o outro cara ficava tirando foto das meninas na igreja. Lembra disso aí? Pegar um telefone, né? Ficava com uma câmera. Na época era... Há uns anos atrás não tinha tanto negócio de celular, né? Faz pouco tempo isso, né? Pouco tempo. Tinha uma câmerazinha, né? Sony, né? Todo mundo queria Sony. Cybershot. O cara ficava tirando foto das meninas na igreja. Aí o Creuso chamou no canto e falou: amigão, vaza daqui, senão eu vou chamar a polícia pra você, safado. Era um tiozinho. A história é meio estranha dele, assim, a mulher sumiu, os filhos sumiram, é meio estranha a história. A mulher entrou em contato comigo. É? Aí o que ela falou? Mandou um e-mail e falou que ele era um falsário e ia em várias igrejas enganando pessoas e tal. Então aí, de quem que é a responsabilidade de cuidar disso aqui, de ficar, ó, olho aberto? Masculinidade. As mulheres são mais vulneráveis nesse sentido, né? Então, os jovens, as crianças, eles veem os exemplos dos homens, né? Os exemplos masculinos, né? Bom, aí a gente viu bastante semana passada esses trechos. Fala também que a masculinidade demonstra discernimento, né? Conhecimento, sabedoria. Então, o homem é aquele, o homem masculino, o homem bíblico é aquele que demonstra sabedoria, quando vai falar, né? Conhecimento, ele discerne as coisas, ele está atento às coisas, né? Então teu filho começa a chegar meio estranho em casa e tal, é você que fala: filho, vamos dar uma volta no parque lá? Vamos. Aí vai os dois lá e fala: o que está acontecendo? Eu estou percebendo você meio estranho, assim, assado. A responsabilidade é do homem. Que muitas vezes a gente transmite, a gente deixa para a mulher, né? A gente não assume isso. Alguns textos que falam sobre isso. Também o homem, ele demonstra aprofundamento nas relações, né? O homem masculino, ele deveria demonstrar aprofundamento nas relações. Mas vocês vão confessar, e eu vou confessar para vocês também, que nós, homens, somos bem superficiais, né? A gente não fala de enfermidades nossas, né? Tipo, a gente tem vergonha de falar para o outro que foi no médico, o urologista, para fazer o teste do toque, né? A gente tem vergonha de falar isso aí. Às vezes a gente faz na brincadeira, né? Faz um xistezinho para ficar mais suave falar sobre isso. Mas é constrangedor para a gente falar sobre isso, né? De um modo geral, não dentro da igreja, porque talvez não tenha motivo para isso, mas de um modo geral o homem não fala sobre doença sexualmente transmissível, né? O homem cristão, aí volta para o cristão, ele não fala sobre problema de ereção, né? A gente não fala sobre, como é que chama aquilo, meu Deus? Ejaculação precoce, né? A gente não fala sobre poluição noturna. Tá vendo como a gente é superficial? Mas todo fim de semana a gente fala sobre a rodada do futebol. A gente é muito superficial. A gente não fala sobre os problemas da nossa casa, de um modo geral. E as estatísticas são assustadoras, né? No Brasil, por exemplo, 70% dos homens sofrem de ejaculação precoce. 70%. Né? Só que não se fala disso. E geralmente quando procura ajuda, é a mulher. Então eu já tive um caso aqui na igreja, que a mulher me procurou, envergonhadíssima. O cara crente, a mulher crente, casados há muito tempo. Aí a mulher me procurou e falou: pastor, eu não aguento mais. Meu marido tem problemas de ereção, porque tinha na época, né, o senhor já não está mais aqui, então eu posso falar abertamente. O cara tinha diabetes e tinha outros problemas de saúde mais, e por causa disso, os problemas de saúde geravam impotência sexual e ejaculação precoce. Ele não procurava ajuda, não procurava um médico. Aí ela me procurou porque ela falou: pastor, você é a minha última chance. Eu não aguento mais. Eu vivo o meu casamento, eu não tenho vida sexual, é só ele. E aí eu fui lá conversar com o cara, falar pro cara: você tem que ir no médico, não sei o quê. Aí passou um tempo, mais ou menos um mês, ele foi no médico, começou a tomar os remédios, o médico passou azulão lá, aquele negócio todo.
Cara, essa velhinha chegou na igreja com um sorriso no rosto, me deu um abraço, me deu um beijo, falou, pastor, obrigado, resolveu a vida da minha família. Mas é verdade, gente, a gente não, né, fica com besteiras e não fala o que tem que ser dito. Né? Mesmo que você chame alguém, né? Chama alguém, algum líder, alguém que você entende aí que alguém confiável, né? Que você confie, não que ele seja confiável, porque a ideia é que todo mundo seja confiável, mas a ideia é de que alguém que você se sente mais à vontade, né, para falar essas coisas. Aliás, eu trato isso, viu? Eu trato pornografia, eu trato ejaculação precoce e eu trato também qualquer outro. Hemorroida? Não, isso aí não. Ejaculação precoce é pornografia, vício em pornografia e dificuldade de ereção. Existe um problema que é comum para tudo isso daqui. Sabe o que é? Vício na pornografia. Vício na pornografia e masturbação excessiva são um dos grandes complicadores disso daqui. E biblicamente a gente consegue tratar isso aqui. Eu já tratei 2 pessoas na igreja com isso daqui. E geralmente Bom, começa então, na adolescência. Se você precisar, por favor, me chame. A gente E é interessante que isso geralmente começa na infância, na adolescência. É só a gente lembrar aí quando é que a gente começou a se masturbar, em que idade, né? 11, 12, alguns até menos, né? Escondido no banheiro. Os pais não falam com a gente sobre isso. A única referência de aprendizado que a gente tem sobre isso são dos amigos da escola. E aí vem aquele tipo de educação mais porca e nojenta possível. Né? E isso reflete na vida adulta. Tudo bem? Passado esse momento de tensão, assim como o ferro afia, o ferro, o amigo, o homem afia o seu amigo. Né? Então, não só nesse sentido aqui da gente se ajudar, mas também na ideia de você contar com o seu cônjuge, né? Com a sua família. Você precisa ser ativo nesse sentido, né? De afiar a sua família também. Né? Muito bem. Isso também. Outra coisa que o homem, a masculinidade bíblica oferece: cuidado e carinho, né? Então, sabe aquela ideia do homem, aquele macho bruto, né? Então, alguns momentos você precisa ser um macho mais contundente, né? Então, eu me lembro uma vez que a Tati... Dá uma olhadinha aqui. Uma vez ela me ligou, desesperada, porque a mãe dela é bem abusiva emocionalmente, né? A mãe dela é interessante, a mãe dela ela dosa o amor, entendeu? Então, tem pais que fazem isso. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, um casou independente, foi embora, o outro também casou, foi morar em outra cidade e sobrou uma. Aí eu falo, putz, e agora? Sobrou eu e o marido. Mas os filhos ocuparam esse espaço entre os dois muito tempo. Então o que eu faço? Eu tento segurar um. Eu peço que case. Sempre tem uma pessoa que fica muito tempo com os pais. Tem pais que fazem isso. Aí o que acontece? Eu doso o amor. Eu faço essa pessoa ficar dependente do meu amor. Então eu dou em pequenas gotas. Essa pessoa está sempre querendo a aprovação, o carinho, o amor do pai, mas os pais dão em dose pequenas. Porque aí vicia, olha que maluco isso, vicia o filho nessa necessidade do amor. É tipo assim, imagina, Nemuel, estou com fome e aí tem um banquete na minha frente assim, mas eu só posso pegar uma migalha de cada vez. E olhando aquele banquete, mas só me dão uma migalha de cada vez. Mas aquela migalha vai demorar muito para saciar minha fome. Tem uma hora que vai digerir, que vai embora, e eu vou estar sempre com fome. Essa é a ideia, entendeu? Então, o homem bíblico, ele não faz isso com a sua família. Ele oferece todo o amor para a sua família. Mas se eu fizer demais, essa mulher também vai abusar, né? Se eu for muito bonzinho, vai falar isso, né? Se eu oferecer o cartão, abrir a vida para ela, vai abusar, vai pisar em cima, então de vez em quando tem que dar uma cavalada. Não é assim. A Bíblia diz que os homens têm que se esforçar. Né? Os homens têm que ser ensináveis.
Os homens não podem ser orgulhosos, né? O homem tem que ter um momento de diversão com a sua família. Ele tem que ser carinhoso, sim. Dar beijinho, dar abraço, fazer carinho na cabeça, né? Abraçar durante o culto, põe a mãozinha ali atrás, coça o bracinho dela. Ela precisa dessa segurança. A gente falou bastante sobre isso semana passada, né? Sejam bondosos, compassivos para com os outros, né? Os textos que a gente usou semana passada para falar sobre isso, né? Tenham os mesmos modos de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, né? Não é só para mulheres, é para os homens também. E aí a gente entrou na segunda, a segunda marca da imagem de Deus no homem, que é a responsabilidade, né? Falamos bastante sobre isso também. Ou seja, o homem respeita as leis, tá? E aí aquelas figuras anteriores vão mostrar muito bem isso, né? Que não só sua esposa, como seus filhos, como seus irmãos, como a família, como os irmãos em Cristo, a sociedade vai olhar bons exemplos, né? Parece que existe hoje no mundo uma ideia de descaracterizar figuras masculinas, autoridades. Você vê isso claramente. Então pode ser autoridade que for. Existe um lado da nossa sociedade que é perverso nesse sentido, que eles querem atacar qualquer tipo de figura. Então eles publicam o escândalo de pastor, eles publicam o escândalo de padre, eles publicam o escândalo de político, de policial, de juiz. Eles querem descaracterizar a autoridade, né? Não é bom, eles não acham bom ter a figura de um homem como representação de algo bom da sociedade. Então eles vivem atacando pessoas, né? Vivem atacando o governo, sei lá. Coloca até girafa na Amazônia para né? Os caras que estão acompanhando os caras aí. Eu estava pensando nessa coisa de obedecer leis e viver como exemplo, né, Márcio? Eu ensino, por exemplo, no Noah, coisa que eu aprendi com meu pai. Quando você anda na rua com uma mulher, o homem anda para o lado da rua e a mulher anda para o lado da parede. Né? Porque se um carro vier atropelar, pega o homem primeiro, protege a mulher. Se vier um bandido, o homem tem como enfrentar e deixar a mulher sair correndo. Então isso é uma coisa que eu sempre ensino para o Noah. Quando você andar com a sua irmã, com a sua mãe, você vai do lado da rua e a mãe vai do lado da parede. Sempre assim. Aí ontem, eu vindo com o Noah de um lugar, a gente parou na faixa para uma família passar, estava o pai e a filha, né? E a mãe andando atrás com o bebê no colo. Aí o Noah olhou e falou assim: aí pai, o pai todo errado, deixando a filha andar do lado do carro. Se você não conseguisse ver e atropelasse, ia morrer a menininha. Tudo errado, tudo errado. Porque é um padrão que eu estou ensinando para ele. A função do homem na sociedade, até mesmo na forma como você anda na calçada. Você tem uma preocupação de proteção, de segurança, de cuidado com a mulher, em primeiro lugar do que com sua própria vida, né? Então esse é um padrão que tem que ser ensinado. E os pais não ensinam mais isso para os filhos. A gente, por ser homem, e aí vem essa parte bruta do homem, que é assim, cara, se a gente precisar sofrer pro bem da família, é isso aí. O Gênesis vai falar aqui do suor do teu rosto, do trabalho, do teu cansaço, do teu enfado, do teu fardo, é que vai vir um alimento para sua família, né? Então, cara, a gente tem que assumir essa posição. A gente tem que assumir essa posição, né? Então, um exemplo muito claro disso é que quando a gente fez a reforma da igreja, assim, muitas vezes tinham poucos fazendo muito, né? Então é responsabilidade nossa também. Algum homem disse assim, nem me lembro mais quem foi, mas enfim. Alguém disse assim: eu já pago o dízimo, então contrata alguém para fazer a reforma. Gente, mas o quanto que a gente economizou para fazer essa reforma? Ao invés de a gente gastar 40 mil nessa reforma, a gente gastou 10. Entendeu? Porque a gente fez o trabalho. Então, cara, é pensando na nossa comunidade, no bem da nossa comunidade, né? Tá, não ficou, né?
talvez, se bem que tem alguns profissionais, né? Uma vez eu paguei para o cara pintar meu apartamento, ele saiu pela porta, eu abri outra lata e comecei de novo. Porque o que o cara fez foi uma barbaridade na minha casa, né? Então, era meu tio ainda. Não, vou te ajudar. Aí começou a pintar, não, vou cobrar baratinho. Eu, pô, não era ajuda? Depois eu tive que pintar ainda de novo. Mas a ideia de que nós devemos respeitar as autoridades é porque as autoridades foram instituídas por Deus, né? Esse texto aí fala sobre isso. Sujeitem-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Fala, puxa, mas é injusto pagar o que é de César. É injusto pra caramba, eu concordo com você. Juros abusivos. Vai comprar um carro, você paga o imposto do carro, quase 50% do carro é imposto. Só que lá atrás, o cara, a fábrica de aço, como é que chama isso? Siderúrgica, pagou imposto, criou a peça de aço. Aí chega a fábrica das peças, fabricou a peça, pagou imposto. Aí vem a montadora, montou, pagou imposto. Aí vai para a revendedora, vende e paga imposto. E você compra e paga imposto. E pro resto da vida do carro. Sei lá, depois de 50 anos talvez você não pague. 10 anos. É muito injusto isso, cara. É muito injusto isso. Mas, cara, isso está moldando o nosso caráter. Você fala assim, cara, eu vou fazer isso por dependência a Deus. Por submissão e obediência a Deus. Cara, é muito louco isso. Você ir contra aquilo que você acha que é muito injusto. Por amor a Deus. Né? Então, às vezes, isso vai acontecer na família. Vai acontecer nos relacionamentos. É injusto eu fazer isso pela minha esposa. Ela não merece. Mas eu vou fazer por quê? Porque eu obedeço a Deus. É injusto para mim ter que acordar todo dia, trabalhar e só eu ponho dinheiro nessa casa. Tem cara que pensa assim, só eu ponho dinheiro nessa casa e tarará, sei o quê. Estou cansado, estou estressado, é muita cobrança e tudo isso é perfeitamente compreensível. Né? Mas aí você fala assim, por causa disso eu vou fazer isso, só de raiva. Né? Eu chego do trabalho cansado, minha comida não está na mesa pronta, que história é essa? Sabe, quando eu casei, eu passei uns perrengues por causa disso aí. Porque minha esposa foi criada para ser homem, para trabalhar, para dar história de vida, enfim. Acabaram criando ela para não depender de homem, a história foi essa. E aí o que acontece? Eu fui criado com a minha mãe levando um pratinho para mim no sofá, mano. Para não perder o Globo Esporte no intervalo do meu almoço no trabalho. Até hoje eu vou na casa da minha mãe, eu sento no sofá lá, não de propósito, hein, cara. Mas eu sento lá, daqui a pouco minha mãe vem com o pratinho e o meu pai depois vem buscar o pratinho e traz o palitinho para eu me falar uma sobremesa. Aí eu pego o palitinho. Ficar zoando os outros, né, Melzinho? Tô falando sério. Carpete, meu. É claro que eu permito isso porque eu acho que meus pais, eles sentem que eles coisas vão aparecendo. Que eles não fizeram isso quando eu era criança. Eles não fizeram isso. Depois de adulto, depois eu acho que eles meio que, sei lá, compreenderam um pouco mais, né, o que é ser pai, sei lá. E aí eles fazem isso como retribuição, como amor e tal. Então, às vezes eu deixo eles fazerem isso, né? Claro, porque é gostoso ser paparicado pelo pai, pela mãe. Mas a ideia é de que permitir que eles sejam pais, né, ainda, né? Então, tem um pouco isso aí, é um pouco proposital da minha parte. Claro que eu me aproveito disso. Mas não tem tanto para se aproveitar, né? Ser levado um prato no sofá não é uma coisa tão assim, tão proveitosa, não é algo que traz tanto benefício assim, né? Mas... talvez não traga benefício para você, mas para ele. Exatamente. Então essa ideia de sujeição às autoridades, não só aos pais, né, mas à sociedade, tem a ver com a sujeição a Deus, né, a obediência a quem Deus é. Então eu faço muita questão de chegar lá. Toda vez que eu chego lá, eu vou com a minha mãe no mercado, eu faço uma compra para ela. Tem a ver com honrar pai e mãe, né? Tem a ver. Né? Então, eu estava falando da Tati, né? Eu estava falando da Tati. A Tati, ela chega em casa, então, no
começo do casamento, ela esperava pela mãe para fazer a comida e eu esperava pela minha mãe para fazer a comida. E aí o que acontecia? Nada, não acontecia nada. McDonald's. Hã? McDonald's. Perrengue não. Fiquei desempregado no segundo mês de casamento. Fiquei 1 ano desempregado. Foi a prova, irmão. Deus tratou o orgulho, a vaidade aqui no coração do cara aqui, que foi embaçado. Eu aprendi a cozinhar. Hã? Aí aprendi a cozinhar, tive que aprender a cozinhar, porque a gente viu que a vida lá fora da cara, né? Então a ideia de que você, sendo despreparado para a vida, tendo poucos exemplos do preparo para a vida, você acaba não se sujeitando a essa vida, né? Nem às autoridades. Então nós somos responsáveis pelo ensino da nossa família acerca das leis também, autoridades, né? Então seus filhos estão no banco de trás do carro, olhando, né? Seus filhos estão ali na tua casa, vendo você falando com o vizinho. Seus filhos estão ali vendo você ultrapassar o sinal vermelho. Seus filhos estão ali ouvindo você brigando com a sua mulher, xingando, falando palavrão em casa, né? Mais do que isso, seus filhos estão vendo você assistir Domingão do Faustão e as meninas, né? Os caras estão vendo você lá, vendo a menina rebolando no palco lá, né? E aparecendo as coisas íntimas delas lá. Os filhos estão vendo você curtindo isso daí. Ele vê quando você está lá na internet, vendo aquela foto. A galera passa por trás e vê, assim, acha estranho, né? Quando você está se tocando diferente. Os filhos veem isso aí, né? Eles aprendem com isso aí. Sujeito-se à autoridade, outro texto de Pedro que fala sobre isso. Bom, aí fala sobre integridade, né? Que o homem cristão, ele é íntegro. Não só nas suas responsabilidades diárias, mas no domínio da sua língua, né? Na questão da verdade, de querer a verdade, de lutar pela verdade, tá? E a verdade tem a ver com os ensinamentos das Escrituras. Ele preserva os seus relacionamentos, né? Então a família, não só a família, os filhos, né? Porque a gente fala muito dos filhos, mas a esposa também é a pessoa que a gente está liderando, né? Então, qual o nível de confiança da sua esposa para com você? Tem a ver com quem você é, cara, com quem você apresenta para ela, né? Então, alguém essa semana falou do exercício que eu falei, lembra do exercício que eu falei no encontro de casais? Ó, você vai para casa e você vai encontrar sua esposa. Quem aqui estava naquele encontro de casais? Beleza, pode baixar. Não vou perguntar se você fez, tá? Você pode ter mais tempo para fazer isso. Mas o desafio para os casais não chegar em casa, quando você encontra a sua esposa, senta com ela e fala para ela as principais qualidades que você vê nela e pede para que ela faça o mesmo com você. Tá, você está correndo um risco sério, mas tem que fazer isso, porque é um exercício para a gente começar a observar aquilo que o outro tem de bom. Porque a gente costuma muito falar aquilo que o outro não tem de bom. Criticar no dia a dia. Pô, você sempre faz isso. Pô, você fala aí. Pô, você continuou fazendo isso. E a gente tem essa insistência em ressaltar características negativas. Mas a gente pouco elogia. Nossa, você tá linda hoje. Às vezes a esposa chega, vem com uma camisa, uma roupa e fala assim, o que você acha? Aliás, você, homem, por favor, seja critério para sua esposa, tá? Porque tem gente da igreja que a gente está tendo que chegar junto agora, né? Então, tem que tomar cuidado com algumas roupas, com ajuste demais de roupa das mulheres, principalmente, decotes. Tá? A gente vive uma liberdade, mas não vamos usar a liberdade para libertinagem, né, meu? Chegar aí com um decotão até o umbigo aí, é embaçado, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Comprimento da saia, tem algumas moças solteiras que eu já cheguei e falei, ó, cuidado com isso, tá expondo muito, o que tá querendo com isso? Olha esse colo aparecendo, tá? Cuidado. Então tem que chegar, a gente tem que fazer isso. E com as nossas esposas, a gente tem que ser crivo, né? Minha esposa, toda vez que ela vai sair de casa, ela fala assim, o que você acha? Eu falo, não, essa roupa dela. Ela falou assim, não dá não, vou trocar isso aqui, né? Ela tem um crivo grande, mas nem todas as esposas têm. Então ela chega, o que você acha? E às vezes o que ela está querendo dar uma só se você falar assim, cara, você está linda. Perfeito. Não é? Aí você fala assim, qualquer uma. Ela fala, não, qualquer uma não, é só aquela.
Você fala, por mais que você fale ela escolhe aquela, o que ela quer ouvir de você, cara, você é muito linda. Minha mulher é um espetáculo. Né? Você está maravilhosa. Né? O que ela quer é isso. E tem a ver com integridade dos sentimentos teu para com ela. Você tem que demonstrar isso para ela. A mulher precisa dessa afirmação emocional, né? Você precisa preservar esses relacionamentos com a sua mulher, com os seus filhos. Poxa, filho, você é muito inteligente. Caramba, filho, eu percebo em você que você leva jeito para esse negócio. Nós, os homens, somos responsáveis por esse encaminhamento. O filho chega e fala assim, pai, o meu sonho é ser... E tem aqueles sonhos, né, loucos assim, né, do filho, né? Pai, o meu sonho é ser astronauta, né? Você fala, caramba, astronauta. Tipo, não está na hora de você falar para ele, não, você tem que ser um engenheiro, porque dinheiro... Não dá para falar agora pro seu filho. Poxa, filho, que legal, né? Sonhe, né? É legal sonhar, fazer as coisas que você gosta, né? Um dia tenho certeza que ele vai mudar de ideia. Não se preocupe, poucas pessoas que querem ser astronauta quando crianças são astronauta realmente na fase adulta. Mas é o momento de você reforçar isso, né? Você ser a direção dos seus filhos, né? Mas na frente você vai falar, filho, ó, tem um negócio chamado dinheiro, sem o qual você não paga aluguel, não paga casa e tal, não sei o quê. Então isso... Você também tem que pensar, isso não é o primordial, não é a primeira coisa que você pensa, mas você tem que pensar que talvez você possa trabalhar no que você faz, mas você consegue pagar as suas contas. Ah, qual é o seu sonho? O sonho da sua vida? Ah, o meu sonho é ser engraxate. Tá. Ou de repente o cara poderia ser o maior engraxate do mundo, abrir uma baita de uma empresa de engraxar sapatos no centro de São Paulo, e o cara se dá bem com isso, né? Porque a gente subestima algumas situações dos filhos, né? Algumas escolhas dos filhos, né? Então você tem que ser esse apoio para ele, né? Manter sua decisão, mesmo que você seja prejudicado, manter a sua integridade, a sua palavra, né? Não se vende e não tem preço, né? Sabe aquela ideia de, puxa, não vou burlar essa regra. Fui fazer um emplacamento uma vez. Aí o cara falou assim, se você botar essa placa aqui, é tanto, você tem que pagar mais. Mas se você passar pelo um despachante, joga lá uns 100 conto na mão do cara, que aí o cara faz desse jeito aí, você não precisa nem pagar no Detran e tal. Eu falei, caramba, cara. E aí o filho tá do lado e vê, você fala, puxa, cara, boa ideia. Aí você fica assim, cara... Talvez você nem pensou na complexidade do negócio, você só queria resolver um negócio rápido, né? Tirar a carta de motorista. A minha carta eu fui ver, minha mãe mandou uma mensagem, Márcio, sua carta de motorista está vencendo. Eu, quê? Como assim, mãe? Ela falou assim, não, porque chega aqui o aviso em casa, né? Aí fui olhar na minha carteira, faltava 15 dias para vencer a carta de motorista. Eu falei, é um negócio que a gente não olha, né? Porque quando você faz a carta tem 5, 6 anos de validade e você... Vou dar 15 dias. Eu falei, caramba, eu fui no Detran aqui e fiz. Acho que demorou mais ou menos isso, uns 15, 20 dias, né? Beleza, resolveu porque ainda tinha 30 dias de tolerância depois que vence, né? Mas a ideia é quando a pessoa vence, o que ela faz? Ainda com ela vencida, que primeiro está errado. Ou pior ainda, né? Pior do que isso, ela vai lá na Praça da Sé, e o cara faz uma renovação falsificada lá por um despachante qualquer malandro que tem lá, manda você sair na hora com a sua carteira, né? Não sei como os caras fazem isso. Tem aquelas empresas, ó, ligue aqui, empresa Millennium, ligue aqui, resolvemos problemas de pontuação na sua carteira. Em tantos dias está resolvido. Cara, como é que os caras fazem isso, velho? Se quando você estoura, você perde a carteira por tanto tempo. Sinceramente, eu não sei, de repente tem algum jeito legal de fazer isso. Em 5 dias resolve, tira toda a pontuação da carteira. Eu falei, cara, que milagre! E tem propaganda legal na TV falando sobre isso. Você leva a carteira lá, o cara em 5 dias resolve toda a pontuação. Não, você tem que sofrer as sanções, você não vai dirigir. Você pega a carteira, estourou de ponto, aí na última multa que vai estourar, você pega e passa pro nome da tua esposa. Mas quem tomou foi você. Integridade, cara. Sofre as sanções de você quebrar os limites. Sofre isso.
né? Passa por nome de outra pessoa, ou, enfim, a humanidade, o ser humano faz isso, mas o homem bíblico ele não faz isso. Porque a premissa é o temor ao Senhor. Dias atrás aí, a Polícia Federal estava trabalhando, prendendo a galera que estava com muitos pontos, assim, tinha gente com, sei lá, 3.000, 4.000 pontos. Aí era o cara que ele tinha uma habilitação, só que ele não usava, e aí eles faziam esse esquema, né, transferindo todo mundo para esse cara, ele vendia a habilitação dele, a polícia pegou. Então pode ser isso aí, o negócio lá de 5 minutos o cara resolve, eles têm um laranja que eles jogam os pontos. Aí o Douglas Heiner, ele falou essa frase aqui: quem gosta de mentir tem que ter muita boa memória. Além disso, o crente, o homem bíblico, ele reconhece a falha e a fraqueza, né? Então a gente falou bastante sobre isso semana passada, eu vou pular. Os textos também que embasam isso aí, eu posso te passar todos esses slides depois, se você pedir por mensagem, tá? Manda pelo WhatsApp mesmo. Ele é fiel às suas promessas também, né? Ou ele cumpre, falamos também bastante sobre isso semana passada. Ele cumpre aquilo que ele diz. Ele tem fidelidade emocional para com a sua esposa, né? Então ele é estrutura para a mulher, ele é fonte de direcionamento, ele é fonte de ensino bíblico, ele é fonte de segurança para a mulher, né? Cara, é uma coisa muito rara de você encontrar hoje em dia, dentro da igreja cristã, é uma mulher que busca fora de casa coisas que o marido deveria lhe oferecer para ela. É muito raro. Tem mulheres que sofrem a vida inteira, mas elas não fazem isso por causa da dependência emocional e tudo mais. Mas quando isso acontece, é sinal que, a vaca já foi pro brejo há muito tempo. Para uma mulher buscar coisa fora de casa, é sinal que nós, homens, já pisamos muito na bola. Porque a mulher é muito resistível e muito resistente, melhor dizendo, a esse tipo de situação, né? Do mesmo modo como é muito raro um homem vir pedir aconselhamento para o casamento. É muito raro. Uma vez eu vou contar a história para vocês. Uma vez veio um homem de fora da igreja, era de outra igreja, um rapaz, até a Esther que me indicou, né? A Esther me indicou. Aí falou assim: Márcio, tem um rapaz assim, assado, casado, tá tendo um problema no casamento com a mulher, ele tá querendo ajuda. Aí o Valtinho já acendeu. Falei: caramba. Beleza, manda vir. Aí veio o casal, encontramos a primeira vez. Aí eles contaram a história, ele contou a história toda do casamento e tarará. Ficamos umas 2, 3 horas aqui conversando. Aí eu falei assim: volta na semana que vem, a gente continua a conversa. Beleza, voltaram na semana que vem. Aí ele contou: pastor, na verdade, a minha crítica, a minha queixa é que a minha mulher, eles eram de uma igreja pentecostal, a minha mulher, ela fala em línguas a todo momento. Essa era a crítica dele. Então estou no supermercado, ela pega lá azeitona, ou lá bachuri, canta lá, ou Siri anda pegando a azeitona, o milho, o macarrão lá, bachuri, canta, fazendo compra, né? Ele falou: cara, minha mulher tá pirando, né? Aí ele me chamou, porque ele ficou sabendo que eu era psicólogo, ele me chamou para também conversar comigo, para entender o que estava acontecendo com a mulher dele. Aí eu fiquei na minha, ouvi o primeiro dia, eles falaram, não ouvi. Segundo dia falaram, eu ouvi. Terceiro dia falaram, eu ouvi. Chegou no quarto dia, cara, Deus falou comigo claramente, cara: esse cara tá mentindo. Esse cara tá mentindo. Rafa, mas foi crescendo isso dentro de mim, tá mentindo. E aí, cara, veio um negócio na minha cabeça assim, falou assim: cara, ele está querendo se separar da mulher, ele está querendo lavar o teu psicológico, dizendo que ela é louca, para ele se separar dela. Aí eu cheguei: peraí, cara, deixa eu te falar uma coisa. Ele bem no olho dele, eu falei assim: você está armando uma arapuca para mim? Ele arregalou o olho assim: não, pastor, como assim? Eu falei assim: cara, você está querendo separar da tua mulher, e cara, eu nunca fiz isso, cara.
você está querendo separar da sua mulher, foi meio uma profetada assim, sabe? Não, glória. Falei assim, ó, você está querendo separar da tua mulher e você criou uma arapuca para que eu diga que ela tem um problema psicológico para você ter um álibi para separar dela. Ele... É verdade. Aí eu falei assim, cara, aí a mulher dele começou a falar. Sirinho da Labaré. Não. Eu falei. Aí foi. Aí a mulher dele começou a contar a história. Cara, a história é o seguinte, o cara era homossexual, e ele queria se separar da mulher. Cara, a mulher era uma crente fiel, uma boa mãe, uma boa... Aí ele começou a chorar e confessou, cara, ela é uma ótima mãe, é uma baita mulher de Deus, é uma boa esposa, excelente esposa, eu não tenho o que reclamar dela, e tarará, aí foi chorando, e ela chorando, e eu chorando. Aí o que aconteceu? Ele chegou e confessou, mano. Falou, era isso que eu ia fazer, e tarará. Eu saí dali, mas fui até em casa, lá, falei em francês, falei em japonês. Falei, cara, você vê como você tem que ter, né? Você tem que estar bem atento, né? Isso tem a ver com a fidelidade emocional. Então, às vezes, a gente cria arapucas para o cônjuge. Né? Talvez a gente está tão insatisfeito que a gente fica tentando arrecadar, acumular motivos para se separar, ao invés de a gente tomar atitude para corrigir aquilo que já tem sido corrigido há muito tempo. Né? A gente fica acumulando motivos para tentar satisfazer um desejo do nosso coração. A gente falou da proatividade semana passada também, né? Ele assume um papel de líder, ele é provedor, ele toma a frente das decisões. Ele é líder no ensino. Aí, cara, aquela história de 1 Coríntios, lembra? Da mulher ficar calada na igreja. Porque quem tem que ensinar é o marido. Né? A ideia é da mulher chegar e falar, pastor, eu tenho uma dúvida na igreja. Paulo fala, não faça isso, por quê? Porque o sacerdote dela é o marido. As dúvidas ela tem que tirar com o marido. É uma vergonha pro marido. Não é uma ordem simplesmente para ela. Né? É algo pro marido aquilo ali. Parece que é um ato machista de Paulo, né? Mas é um ato de responsabilização do marido de Paulo. Fala, não, você tem que procurar o seu marido. É ele quem vai te dar as instruções. E aí você, homem, nós homens, temos que estar preparados para suprir a nossa mulher de conhecimento bíblico, de informação bíblica. Isso é uma das coisas que eu tenho Mesmo que você tenha que procurar o pastor para tirar dúvida e depois sanar a dúvida da mulher. Eu tenho falado que homens cristãos, homem crente, não tem essa abertura de dizer assim, eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar. Como assim? Você é o sacerdote, você tem que ensinar a sua mulher, né, e os seus filhos. Principal responsável por isso. Como é que você vai ensinar algo que você não conhece? Como é que você vai ensinar algo que você não estudou? Então, para você ensinar alguém, responder as perguntas de alguém, você precisa estudar. Então, homem crente que não gosta de ler, não entendeu ainda o que é ser homem crente. Então, quando a gente fala lá, né, para ser homem bíblico, tem que o quê? Tem que ler e estudar. Isso é muito interessante porque a Bíblia traz essa responsabilidade sobre nós, homens. Lembrando que no Antigo Testamento não tinha escola. E quem ensinava os filhos era o pai. Desde a alfabetização até a profissão que ele ia ter, né, dentro de casa. Então é interessante porque essa responsabilidade, quando fala lá, por exemplo, ensina a criança no caminho que deve andar, quando sentar, inculca, ali está falando para os pais. Pais, homens, não é dos pais, mãe e pai, é os homens, particularmente. No Novo Testamento, a semana passada a gente viu aquele texto, pais não aborreçam vossos filhos, né? A gente fez uma explicação ali de que os pais ali são vocês, são os homens, nós homens. Não é a responsabilidade da mulher. O pais ali não está falando da mulher e do marido, falando dos homens, vocês pais. Não aborreçam seus filhos. E aborrecer o filho não é chegar lá e falar assim, corintiano, você quer ir? Vai, pai, para, deixa eu saber. Não é isso aí, aborrecer o filho. Aborrecer o filho tem a ver com uma coisa muito mais profunda. Aborrecer o filho é você não ser um pai presente,
É você não ensinar o filho que tem que ensinar. É você não ser um bom marido para sua esposa. É você não ser um crente fiel a Deus. Tudo isso aborrece o seu filho no sentido literal da palavra. Né? Então isso tem a ver com nossa responsabilidade, cara. Então, cara, aí você pode perguntar, puxa, mas como é que eu faço isso, cara? Porque quem falou semana passada foi o Antônio. O Antônio falou isso aí que testemunhou pra gente. Puxa, se eu tivesse aprendido isso há 30 anos atrás, talvez tantas coisas não teria feito até hoje, né, Antônio? Atitudes romanas, né? Ele gravou bem essa ideia aí. Né? Se eu tivesse aprendido isso há 30 anos atrás, talvez não teria errado tanto, né? É essa a ideia. Então, poxa, errou, passou. Vai daqui para frente agora, essa semana. O que a gente pode fazer essa semana para mudar isso? E devagarzinho, né, Delberto? Ninguém vai se tornar de um dia para o outro super pai, super marido. É um processo na nossa vida, né? O Green também tem super pai. Ganhou a caneca de super pai, aí, ó, reconhecimento, né? Esse texto aqui, ó, eu quero parar um pouquinho nele, porque ele está falando de sujeição. Lembra semana passada a gente falou sobre isso? Mas essa parte final, ele fala da mesma forma, vós, maridos, devem amar as suas esposas, suas mulheres, ou a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, ele falando de sujeição, diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. Lembra desse texto aí? E aí no final ele fala, do mesmo forma, vocês, maridos, devem se submeter às suas esposas. Como é que o homem se submete à sua mulher? Vai lá. Quais são as formas do homem se submeter à sua mulher? Primeiro, amando incondicionalmente, que é a frase do texto, né? Ame as suas esposas. E mais? Provendo. Provendo do quê? Ela precisa tanto de palavra quanto de alimentos, coisas físicas, proteção. Exatamente, tudo isso aí, ó, é provisão do homem. Que mais? Tratar com delicadeza, com amor. Delicadeza, amor, tratar com carinho a esposa. Temos que fazer isso. Cara, eu tenho dificuldade. Sou mais brutão, meus pais nordestinos, faca nos dentes e tal. Para eu mudar esse tipo de coisa é complicado, cara. Você chegar lá, parece que pra gente é meio fragilizar. Falar amor, benzinho, então pra gente é meio fragilizar isso daí. A gente tem meio preconceito de falar desse jeito. Mas a gente tem que tratar a mulher com carinho, não tem jeito. Né? O que mais? Alguém falou aí? Liderança espiritual. Né? Liderança, liderando. Compreendendo, né? É tudo isso daí. Dá preferência para ela, o bife maior, lembra? Trabalho em casa, né? Ouvindo, dando tempo de qualidade para ela. Às vezes a mulher. Às Lembra vezes, que o Davi Murray travar o almoço vai veio ter aqui? diferença, cara. Você lembra que o Davi Murray veio aqui? Ele falou do tempo do sofá com a esposa. Ele senta com ela, olho no olho, quero ver o que você faz. Não é isso. Senta, olho no olho, desliga a TV e troca a ideia. Como é que foi seu dia? Quais foram as dificuldades? Ela vai contar a história, aquela que a gente odeia. Sabe que ela odeia? Fala assim, como é que foi o dia hoje? Fala assim, bom ou ruim? Ela fala assim, cara, foi assim. Assim que você me deixou na estação, eu subi as 8 escadas, 8 degraus, aí eu passei pela catraca. Tinha aproximadamente, é uma redação, né? Tinha aproximadamente 62 pessoas na entrada. Bom, eu me dirigi à minha plataforma. Ela vai contar lá no fim o que o chefe dela falou pra ela. Mas, cara, a história, aí você fica... Aquele jeito nosso, né? Que não tem paciência. Rapidinho, agiliza, né? Resume, né? Resume. E ela fala assim, você não quer me ouvir? Você não perguntou? Aí começa já a guerra, né? Porque a gente não tem a paciência de ouvir a mulher. Né? Aí tá chegando em casa, tá o jogo do Coringão, falta 5 minutos. Falta 5 minutos pro jogo. Ela fala assim, amor, vamos conversar? Paixão, vamos fazer o seguinte, se eu fosse conversar com você agora, eu gastaria 5 minutos. Depois do jogo eu gasto 2 horas. O que você prefere? Já magoou. Os 5 minutos estendendo para 20.
Aí ela tá aqui, ó, e às vezes a TV tá ligada. Aí, o olhinho, só o olhinho pro lado assim, ó. Aquele lance que você ouve o Kleber Machado falando, a bola pela direita no cruzamento e você dá aquela olhadinha, ela, macho, olha pra mim. Não, e nessa hora tu só responde sim pra qualquer coisa. Eu tô indo embora com o padeiro, não aguento mais. Tá bom, amor, vai. Quer que E termine? ainda mete assim, não, concordo, você tá certo. Isso mesmo, vai na fé. Depois veio Aí quando acaba, afirmou, né, mano? aí quando acaba o jogo, você olha pro lado. Cadê a mulher as coisas? Pô, fiz tudo que ela pediu, pô, tudo que ela queria. Cara, no começo do casamento, a Tati entrava na frente da TV assim, ó. Oi, tô falando com você. E o jogo atrás, ó. Tipo, semifinal, Libertadores, o pau quebrando. E ela, oi, falar com você agora. Quer morrer essa mulher, tá querendo. Líder na educação dos filhos, bom, já falamos bastante sobre isso. Provedor dos recursos e alimentos, é o que a gente está falando aí, né? Não só os recursos materiais, mas emocionais, afetivos, enfim, né? Provedor no ensino e orientação, então aquela história dos filhos, né? Qual a direção que você dá para a família. Então isso tem a ver com a vida espiritual também, né? Claro, em primeiro lugar. Então, minha esposa chegou, eu cheguei para ela e falei assim, deixa eu começar a ler livro de Atos, antes de dormir. Aí começamos Atos 1, Atos 2, Atos 3, Atos 4, ela falou, puxa, lê Atos, prestes para dormir, vamos mudar para Provérbios e tal? Aí eu falei assim, aí eu fiquei naquele orgulho, né, não, que dá, pô. Falei, não, beleza, vamos ler Provérbios, então, porque aí é trecho menor, a gente consegue ainda estabelecer conteúdos menores, né, para ler ali, beleza, aí mudamos para Provérbios, deu super certo, né? Deu super certo. Mas essa ideia de você mostrar o caminho. Ah, hoje eu não estou afim de ler não, amor. Então deita aí, ouve que eu vou ler. Cara, é a gente, velho. Mata no peito. Sabe aquele jogador, o Tite que fala, né? O jogador que resolve? Né? Se bem que hoje em dia ele não está tendo tantos assim não, né? Mas é aquele cara que joga, fala assim, ó, joga a bola em mim, sabe? Emerson Sheik. Jogo decisivo. Pô, o cara ganhou uma pá de título brasileiro. Joga em mim que eu resolvo. Sabe o Romário, velho. Aqui dentro, corre pra mim aí, peixe. Corre pra mim, joga na área aqui. Resolve, cara. Edmundo, cai no pé, o cara resolve, o cara decide jogo, né? Tem jogador meia boca que joga de lado. 380 passes certos no jogo, só aqui, ó. De um lado pro outro. 2 passes de 2 metros, né? Então assim, você tem que ser esse cara, mano, que resolve o jogo. Você entrou no jogo, tem que ser o Romário na sua família. E falar assim, amor, deixa comigo que eu resolvo isso aí. Ah, quebrou a torneira ali. Chama o marido de aluguel. Não. Pô, vai lá no Google, mano, dá uma lida lá, vê o... Mexe, troca a torneira, é fácil, você desenrosca ela, tira, limpa a rosca, pega a torneira nova, coloca o V da rosca lá, enrosca de novo, já era, trocou. Você consegue fazer isso, cara. Dá uma olhadinha no Google lá, no YouTube. Só fecha o risco Mas aí se você não fechar, você aprende na primeira, na segunda você fecha. Você aprende. Você vai ter que limpar a casa. Meu pai falava. Fez de errado, ainda sujou a casa toda. Essa Meu pai pegada. falava, quer conhecer um homem, olha a caixa de ferramenta dele. Então, ó, você é provedor da orientação também, né? Fale, ensine as mulheres, seja você mesmo um homem, mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia. Né? Tantas responsabilidades para o homem aí. Né? Provedor na orientação espiritual, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A ideia da dependência de Deus, né? Nesse processo de orientação espiritual. Né? Liderança, nós somos líderes do ensino, nós capacitamos a nossa família. Dá uma olhadinha de novo aí, por favor. Teve uma época que minha esposa estava muito fragilizada, né? Talvez alguns de vocês sabem, a gente não consegue ter filhos porque ela tem uma doença chamada endometriose, que é uma doença inflamatória no útero. A mulher, ela tem uma parte do útero dela que chama endométrio, que
que é ele quem... Bom, enfim. Deixa eu falar. Quando a mulher fica menstruada, todo o sangue acumulado ali do que não foi aproveitado para fertilizar, né, para gerar um bebê, ele é lançado fora, menstruação. Né? A mulher que tem endometriose, parte dessa menstruação, ela se aloja no útero. E mulheres com endometriose grave, elas se alojam nos órgãos. Os ovários. Nos órgãos, inclusive. Mulheres com endometriose grave, elas têm dores ao defecar, inclusive, porque a endometriose vai até pro ânus, pro reto. Né? Então é um problema muito sério que não tem cura. Não tem cura, só um milagre, não tem como curar. E o problema vai se agravando, e tem casos que a mulher tem que arrancar o útero fora e tal, né? Então isso é um problema sério, inflama e impede que haja fecundação do óvulo com o espermatozoide, né? Por causa dessa inflamação. Então a Tati tem isso. Eu tenho uma varicocele, que é uma varizes no saco escrotal, né? Ela também diminui a produção de espermatozoides, a qualidade do espermatozoide diminui. Nesse caso, acho que eu nunca falei isso. Nesse caso, ainda é possível ter a gravidez, porque não é uma coisa tão séria assim. A não ser que seja uma varizes muito séria, e enfim. Mas no meu caso não é tão sério assim. Mas juntando os dois fatores, praticamente se torna impossível ter filhos. Né? Então teve um momento da nossa vida que ela ficou muito sensível. Ela teve muita dificuldade, chorou demais. Teve um momento que eu não sabia o que fazer mais, não sabia o que fazer. Só via minha esposa chorando todo dia chorando. Algumas pessoas falam, poxa, Tati, o que ela tem? Tá triste e tal, tá? Então, algumas pessoas até entendiam errado. Poxa, por que a Tati se afastou de mim? Por que a Tati se afastou da nossa família? Você se afastar da nossa família, né? Tem gente que não tem muita sensibilidade, né? E aí, vocês vão ter filho quando? Tá demorando muito, né? Tem gente que tem 2 filhos e começa a reclamar. Começa a falar assim, ai, filho é uma droga, não tenho filho não. Ai, que filho, olha, só dá trabalho. Ai, filho, não sei o que. Começa a reclamar diante de uma pessoa que sonha, chora noites e noites para ter um filho. Né? Então as pessoas não têm muita sensibilidade, né? Tinha um homem da igreja aqui, a Tati até falava para mim, cara, eu não sei o que eu faço. Porque o homem todo domingo chegava para ela e falava assim, você está grávida? Não, porque eu percebi a sua barriga um pouquinho, mas todo domingo o cara falava isso. Você está grávida? Chegou um dia eu falei assim, cara, eu vou pegar esse cara. Calma. Aí o cara parou, acho que eu cheguei a falar para a pessoa até, o cara, expliquei a história. Pô, cara, fica perguntando para uma mulher isso, que é indelicado, né, cara? Às vezes a mulher tá mais gordinha e tal, você tá dando uma bola fora. Tenta adivinhar essas coisas, cara. Né? Não é legal, né? Mas enfim, eu tô dizendo tudo isso, porque o momento emocional que a gente passou, hoje a gente está bem, graças a Deus, pensando até em adoção, enfim, é um processo demorado, chato, mas a gente pensa em fazer isso aí. Mas a gente passou um momento muito difícil na nossa vida, muito difícil, demais. Vocês nem imaginam quanto. Né? Nem imaginam quanto. Algumas vezes dessa eu vim na frente e falei, gente, eu vou pregar hoje, mas não estou legal, orem por mim, lembrem disso aí. Então foi muito difícil mesmo, muito difícil. Eu não sabia muito bem o que fazer, como marido, né? Um dia, assim, pensando sobre o que fazer, assim, em contato com Deus, né, e tal. Deus falou, cara, é você, cara. Vai pra cima. Dá liderança, capacita a sua mulher. Dá estrutura para ela, emocional. Dá estrutura para ela. Você, como marido, você não espera Deus fazer um milagre, não. É responsabilidade tua. Vai lá e dá estrutura para ela, cara. Mostra que você está junto, mostra que você ama, mostra que isso não é o fim da felicidade de vocês. Ter filho não é o cume da vida da felicidade de um ser humano, né? É mais uma parte. Não põe a esperança nisso, porque você está vendo com outros exemplos
Que as pessoas criaram tanta expectativa em ter filho, quando tiveram filho, um saiu da igreja, o outro se desesperou, o outro vive amaldiçoando o filho, o outro fala mal, o outro casamento está destruído, e o filho não é o fim em si mesmo. Né? É a glorificação de Deus. Você pode fazer isso adotando alguém, ou tendo como o pai Abraão, né? Tantos filhos. Esses dias tiveram uns adultos que choraram, falando para mim, você é como um pai para mim, né? Então tem isso também, né? Então eu tive que fazer isso com a Tati. O que eu fiz? Salmos. Esperança em Deus em meio às dificuldades. Vamos ler Salmos. Li Salmo para ela, expliquei, a gente orava junto e Salmo. Né? Responsabilidade minha, sacerdócio. Né? Tivemos que fazer isso. Né? Responsabilidade de guiar a família. Com quem a mulher pode contar, né? Com quem que sua mulher pode contar para os problemas da vida dela, para as dificuldades dela, como mulher. Uma vez por mês, diz que dá uma olhadinha de novo aí, porque essa aqui é perigosa. Diz que a mulher é um bicho tão ruim, que ela sangra todo mês, 7 dias e não morre. Essa é bem machista, né? Tá filmando aí? Ô! Meu amor! Eu não acredito nisso. Foi mal, né, senhor? Mas a ideia de que nesse meio ao sofrimento, você precisa ser o apoio para sua mulher. Você precisa dar essa estrutura emocional para ela, né? Ser o líder espiritual dela, né? Olha lá, se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte aos seus maridos, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja, Paulo falando, né? Ame as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, apresentando-a sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, né? Assumir para si a responsabilidade na provisão, né? Isso necessita de suor, sacrifício, não só no trabalho em si, mas em tudo aquilo que a gente falou aqui, que é responsabilidade nossa, né? Prover a mulher. Com sofrimento você se alimentará da terra todos os dias da sua vida, com o suor do seu rosto, né? Então essa responsabilização, essa consequência do pecado do homem gerou essa maldição sobre a terra, né? E também a consequência de ter que trabalhar para desfrutar da terra. Lembra que o homem no jardim ele tinha tudo ali à sua disposição, né? A terra produzia e ele comia, assim, só ia trabalhar na manutenção ali, né, do jardim. Então Deus expulsou os dois do jardim e falou, agora você tem que plantar. Agora você vai ter que suar, você vai ter que produzir para você alimentar a sua família. Né? Responsabilidade nossa também. Né? Proteção física, aí vem a questão da nosso tono muscular, talvez a personalidade do homem, né, de ser mais rígido, no sentido de ser mais resistente, né? Então, entrar na frente do ladrão, dar preferência à mulher, atender o barulho fora de casa, lembra que a gente falou semana passada? Pisar na barata, né? Pode ser também ali, né? Desentupir pia e vaso, sem nojinho, né? Morrer para si, suas vontades, submeter-se, humilhar-se, né? Postura de sacrifício. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Aquele que quer ser o primeiro será o último e servo de todos. Marcos capítulo 9. Postura de sacrifício, tudo isso, né? O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido, né? Isso envolve também sexualidade, gente. Né? Só que se você desperdiça a sua sexualidade de outras formas, você não vai ter como satisfazer a sua mulher. Né? Então aí você vai ter o problema de ter dificuldade de ereção, dificuldade de ejaculação, porque você está viciado em subterfúgios, né? Está viciado em pornografia, internet, e isso é um problema, né? Para a vida da família.
uma mulher assim insatisfeita, talvez, meninos, fechem os ouvidos aí, vocês dois. Não estou brincando, vocês são homens, vocês vão precisar ouvir algumas coisas. Eu vou ser delicado. Vocês já perceberam quando a sua mulher está super irritada, mas está aquele dia que ela está tiririca, aquela semana, aí você paga um boleto, cara, paga o boleto, parece que sai, tira a pressão da panela de pressão, você tira a pressão. Você troca aquela lâmpada. Você troca aquela lâmpada, cara, zerou o negócio, cara. Elas não admitem, mas é verdade. É verdade, cara, porque tem a ver. E engraçado que a irritação do homem também tem a ver. Você começa a ficar impaciente, você pagou um boleto, você fala, amor do céu, o que você quer? Você quer que eu lave passe um pano no chão? Então, um pouco dessa irritação, relacionamento familiar, marido e mulher, tem a ver com a paga dos boletos. O boleto está pago em dia. Tem que pagar os boletos. Agora pensa, se isso é uma forma de provisão do homem, para sua família, para sua mulher, se ele gasta o seu estoque, né? Aí aqueles códigos, né? Você gasta aquele estoque, né? Com subterfúgios, né? Até apelando para a ideia de aliviar a tensão, sei lá o que, tenta ser mais gospel, né? Esquece isso, cara. Toda vez que você faz isso, você deixa de Pagar o boleto. Você deixa de estar presente lá na titularidade, né? Você é aquele jogador que entra aos 48 do segundo tempo, cara, pá, quando ele entra antes de chegar no meio de campo, termina. Tipo, né? Você tem que ser titular, mano. O técnico fala, você vai fazer, não, Dá o gol. eu vou jogar. Acho que foi o Romário que falou assim uma vez. Ou foi o Edilson, não sei quem foi que falou. O técnico chegou, você titular. Ele falou assim, ô professor, então nós vamos jogar com 12, porque eu não vou ficar no banco. Né? Então você tem que ser esse cara, mano. Na hora da masculinidade mesmo, do sacrifício, da rigidez, de ser macho, você tem que usar isso canalizado para a coisa certa. Você tem que acreditar para depois sacar. Exatamente, Então você acorda de manhã, cara, é a florzinha, cafezinho pronto, lava a loucinha, faz um vento, mano. Faz um vento. Você não pode ser levado por vento de doutrina, mas você tem que fazer um vento em casa. Eu tinha um professor, o Darcis Borovski, que falava assim, quando você for sair de casa, nunca é beijo de bico duro. Nunca é beijo de bico duro, nunca é aquele beijinho, tchau. Não, quando você for sair de casa, cata a tua mulher, dá aquela puxada na cintura e mete uma língua, vai dar aquele beijo, já arrepiar o cambal. Você vai ver quando tu chegar em casa de noite, ele fala, esses beijinhos de bico duro, né? Tipo, não, você vai sair, tô indo embora. Dá um beijo na tua esposa como se fosse o último beijo da vida dela. Aí ele falava assim, mas ele falava depois, né? Mas dá esse beijo uns 20 minutos antes do seu horário de sair, porque talvez você nem saia. Muito bem, então isso é cumprir os deveres conjugais, né? Bom, aí fala sobre o diácono, sobre o presbítero, a gente falou um pouco sobre isso, né? Liderança, postura de sacrifício, né? Então a esposa não se separe do seu... Olha que interessante esse texto aqui. Para a gente terminar, eu vou passar parar um pouquinho mais desse daqui, ó. Ordem de Paulo sobre divórcio. 1 Coríntios capítulo 7, para o homem e para a mulher. Perceba se tem diferença. Aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Deu a ordem. Mas, para a esposa, se o fizer, que permaneça sem se casar. Ou então, reconcilie-se com o seu marido. E para o marido? Não se divorcie da sua mulher. Ponto. Ou ele deu mais concessão para a mulher. Por quê? Alguém suspeita? Casei o dedo do homem mesmo.
Tem um motivo aqui intrínseco, implícito. Vocês suspeitam por que tem essa concessão da mulher poder se afastar do marido? Viver solteira? E o marido não tem essa concessão de se afastar da mulher? Tem uma analogia do marido com Jesus. Sim. E tem mais uma coisa. Violência física. Imposição física. Então, para a mulher existe uma concessão para ela viver sozinha, se separar, se afastar do seu marido por causa da imposição do marido, da violência dele. Ela é mais frágil, né? Hã? Ela é mais frágil. Ela é mais frágil, é uma proteção para a mulher. E para o marido a ordem é, não se separe da sua mulher. Aguenta o tranco. Se vira. Interessante isso aí, né? Bom, o último é a segurança. Então a gente já falou bastante sobre isso. Gerador de segurança é um porto seguro, aquele que aguenta e suporta primeiro, né? É aquele que dá o guarda-chuva e vai na chuva. Vai na chuva, mano. Ai, mas eu vou pegar uma gripinha. Se vira, velho. Deixa ela no... né? Tira o casaco, velho. Tá frio. Tira o casaco, dá pra ela e vai você passando frio, mano. Depois ela faz um chazinho pra você. Tira a sua camisa, ó, desenho, né? Forra lá na poça, pra ela não molhar o sapatinho dela e veste a camisa molhada, se vira, malandro. Carrega o filho no colo. Carrega o filho no colo, tem dois, carrega um em cada braço. Ah, cada direitos iguais, você carrega... Não, se vira, malandro. Você que vai subir a ladeirona lá, bota os filhos nas costas, um em cima, outro no colo e vai, mano. E ela carrega nada. Às vezes chega a compra em casa, aí eu tô com preguiça de subir com o carrinho, depois de descer com o carrinho. Então isso aqui é meu pai. Talvez vocês façam isso também. Eu Só quero faz pegar uma viagem, velho. uma viagem só, velho. Cara, mas 300 sacolas, chega lá e Outra mais 50. se furar uma aí, o que vai começar a correr lá, Pegar outra você sacola na puxa pescoço, o pé, chuta pra dentro do elevador, sei lá, mas você vai, é macho, uma vez só. Né? E a mulher? A mulher não leva nada. Tá bom, não dá. A mulher fala, daí tu leva algumas, beleza, leva algumas. Mas é você, cara. Responsabilidade. Aquele que protege, é a liderança emocional, que dá amor. A gente falou sobre isso, né? Carinho, cuidado, atenção. A gente tem que ser carinhoso, né? Mas quero que saiba que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Nem o homem, nem a mulher sem o homem no Senhor. Coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Isso é sério, hein? Isso é sério. Então, estar coabitando com a sua esposa, ser sensível porque ela é vaso mais fraco, cuidando dela, né? Isso está intrinsecamente ligado com a possibilidade de Deus ouvir as suas orações. Isso é muito sério. Então a verdadeira masculinidade bíblica, diz o Iago Martins, num vídeo seu sobre masculinidade, depois eu indico você assistir, que é muito legal esse vídeo. Ele diz o seguinte: a verdadeira masculinidade é aquela que olha para fora e não para si mesmo. Tá? Então aquela ideia de que o homem bíblico, ele não olha para dentro, tipo, o que confirma o que ele deve fazer ou não é os seus sentimentos. Ele tem que entender que existe uma tarefa aqui fora dele que ele tem que cumprir. Isso nada tem a ver com as emoções, com os desejos dele. É uma tarefa, é uma função. Então ele tem que olhar mais para fora e tomar atitudes do que tem que fazer, do que ficar vendo se tem vontade ou não, se tem desejo ou não. Né? É essa a ideia aí. Então, masculinidade bíblica: os filhos observam sua pontualidade. Né? A gente falou isso pouco semana passada, tem gente chegando 7h30 da noite no culto, e os filhos juntos. BD 9h30 também, né? EBD. Né? Então os filhos veem isso, seu respeito às leis de trânsito, como você fala com a sua esposa, como você resolve os conflitos, como anda os seus relacionamentos, observam quão orgulhoso você é,
eles aprendem como falar com você, né? Ou seja, eles vão te copiar. Sua esposa também. Ela vai entender a sua missão e vai se submeter a essa missão, conforme diz como é que é o nome dele? O cantor lá de forró, Roberto Amâncio. Ninguém segue um líder que não tem uma boa causa, né? A esposa vai te seguir, ela vai ser sujeita, seus filhos também, à medida que eles olharem isso em você, né? Eles vão observar isso em você. Pô, meu pai não é crente, e hoje eu repito tantas coisas que meu pai me deu de exemplo, sem ser crente, sem nunca ter lido uma Bíblia, né? Ainda mais o poder que tem a palavra de Deus na sua vida, refletindo para a vida deles, tá bom? Vou orar por isso. O pastor Márcio, Diga. pois não. Colocar. Isso é um processo de anos. De anos? Isso não é um processo de agora, daqui a pouco, é um processo de anos. Sim, de anos, cara. De anos. Demorado. Mas eu acho que isso tem o período, o processo de maturação na sua vida tem a ver com o quanto você se envolve com as suas responsabilidades. Então, né, se você lê a Bíblia uma vez por ano e você lê uma vez por dia, vão acontecer processos diferentes, né? Tempos diferentes nas mudanças na nossa vida, né? Então, o irmão Antônio falou, poxa, uma coisa que ele aprendeu numa escola dominical já mudou alguma coisa na vida dele. Se ele tivesse aprendido isso há 30 anos atrás, hoje teria mudado tantas coisas na vida, né? Claro que a gente não se lamenta pelo que passou, mas a ideia é que a partir de hoje a gente pode fazer diferente, né? A gente pode ser melhor, né? Se envolvendo, se dedicando e assim por diante. Vamos orar? Ora pra gente, Léo. Deus, muito obrigado por esse tempo aqui que nós pudemos aprender um pouco mais a Tua Palavra, um pouco mais do que o Senhor requer de nós como Teus servos. Que o Senhor sempre nos ensine, Deus, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para compreender a Tua Palavra, para compreender na Tua Palavra o nosso papel como pais, como maridos, como homens, dentro do contexto bíblico e dentro do que o Senhor propôs para nós quando nos criou, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar. Não é fácil, nós sabemos disso, mas nós nos propusemos, nós estamos dispostos a mudar, Senhor, a cada dia mais ser semelhantes a Ti, buscar esse caminho que é de sobremodo excelente para as nossas vidas. Nos abençoa, nos guarda, nos protege, sempre nos ensina, Deus, o Teu caminho, sempre nos proporciona esses momentos para que possamos aprender um pouco melhor a Tua Palavra e os Teus ensinamentos. Obrigado pelos pastores que tiveram essa iniciativa e que o Senhor também dê sabedoria a eles para que eles possam também nos trazer sempre esses assuntos que vão nos fazer crescer em Ti. Muito obrigado, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.